Vamos chamar ao palco Maria Alice Rezende para dar início ao encontro da noite. Então vamos recebê-la com um aplauso de boas-vindas. Bom, boa noite a todas e a todos. É para mim um grande prazer, uma alegria enorme estar aqui mais uma vez e conversar com vocês sobre esse módulo intitulado 4 lições para a crise. Na verdade, ele tem um subtítulo, que é Como a sociologia pode nos ajudar a enfrentar a crise global, ou como a sociologia pode nos ajudar a viver. Hoje pela manhã, eu estava no aeroporto do Rio de Janeiro, já embarcando, minutos antes de embarcar, e eu fui alcançada pelo Walter Taradella. Vocês devem conhecer, ele é um jornalista muito simpático, que tem um programa matutino, né, na Jovem Pan, chamado Show da Manhã, e que me fez algumas perguntas sobre esse evento e sobre essa conversa que eu acho pareceu a ele um tanto excêntrica, né? Como a sociologia pode ajudar a viver. Ele me perguntou basicamente 2 coisas, né? A primeira, o que fazem exatamente os sociólogos, né? Essa é uma pergunta dificílima. Mas ele me perguntou e disse que, inclusive, era uma questão que ele julgava, enfim, interessante, pertinente, uma excelente dica para os jovens que ainda não se decidiram acerca das suas escolhas profissionais e estão sendo acossados já pelos exames vestibulares desse ano de 2009. Então, ele me indagava o que faz um sociólogo. E a segunda questão era mais específica, né, sobre a crise de 2008 e as consequências, né, da crise e a ênfase que ele conferia era exatamente sobre o que vale a sociologia nesse contexto. Ou seja, como é que a sociologia, afinal, pode intervir para minorar os efeitos da crise, para suspender alguns impactos eventualmente negativos sobre a vida social nesse momento em que o mundo se recupera de uma crise bastante profunda, né, devastadora do ponto de vista econômico em algumas regiões do mundo, mais do que em outras. Honestamente, eu estava já muito nervosa no embarque, mas eu me lembro de ter respondido a ele sobre algumas das atividades mais usuais dos sociólogos. Cheguei a chamar a atenção para algumas novas frentes de trabalho, frentes de atividades que vêm se descortinando para os profissionais dessa área do conhecimento, mas fiz algum suspense quanto à segunda questão, né? A questão sobre a maneira pela qual a sociologia ensina a atravessar períodos críticos. Eu reservei para essa noite, portanto, para agora, essa questão, o encaminhamento, pelo menos, dessa questão tão palpitante. Eu vou, portanto, ao enfrentar a pergunta que foi sugerida pelo Walter, eu vou falar um pouquinho, que é uma das maneiras da gente começar a conversar, sobre a montagem desse módulo, né? Antes de começar a falar propriamente da minha sessão no módulo, que é a sessão de hoje, que tem como título Estranhamento, eu queria que vocês me dessem licença para conversar um pouco sobre a concepção desse módulo. O que inspirou a organização dessas 4 sessões e sobre os meus amigos, intelectuais muito competentes, professores de diferentes universidades, que vocês assistirão
nas próximas semanas. Eu creio que quem esperou, né, uma resposta acabada, muito redonda, sobre o papel da sociologia e, sobretudo, quem enfrentou essa questão com uma perspectiva salvacionista, ou seja, a sociologia vai ser uma grande boia para os momentos críticos, né? E esse é um momento crítico no sistema global, eu acho que vai se decepcionar um pouco. Porque, a rigor, não há uma receita pronta sobre as relações entre os saberes, seus praticantes e o mundo, né? Eu acho que aliás, essa relação, essa conexão entre saberes, produção de saberes, circulação de saberes, os praticantes de diferentes saberes e a vida social é uma questão que não apenas afeta a sociologia, ela é uma questão que move várias ramas da área das humanidades, diferentes disciplinas, diferentes profissões, e que não poderia caber, nem mesmo os diferentes enunciados dessas disciplinas, e como essas disciplinas propõem esses problemas para si, numa noite só. A sociologia, ela não é, digamos, uma ação, né? A sociologia é uma tentativa de compreensão, né? Então, eu acho que essa é uma perspectiva interessante, porque se nós identificarmos a sociologia como ação, né, e em alguns contextos ela foi mais aproximada a esse tipo de perspectiva, né, é muito provável que ela se confunda com uma operação ou de reforma social ou de assistência social, ou seja, a intervenção no mundo, a correção do mundo fica muito mais evidente do que propriamente a forma pela qual a sociologia busca, que a sociologia não é propriamente uma ação, ela pode compreender, basicamente, como uma ação, uma resposta à ciência, uma forma de pensar o mundo. Isso nós vamos aprofundar um pouco mais à frente. Mas eu acho que a partir dessa primeira ideia, né, talvez a gente possa dizer duas coisas sobre a sociologia em tempos de crise, né? A primeira é que eu acho que a única coisa que a sociologia talvez faça, no contexto, por exemplo, dessa crise do ano de 2008, é compreender a sua natureza. Isso eu acho que a sociologia pode fazer bem, né? E, portanto, ampliar potencialmente, virtualmente, a nossa imaginação acerca de novos arranjos possíveis para a vida social. Eu acho que essa é uma boa maneira de encarar uma resposta sociológica para um problema disfuncional, para uma disfunção sistêmica do mundo, tal como ocorreu em a sua face financeira, né, com repercussões no sistema econômico que ainda não estão totalmente devassadas, né? Mas é claro também que a crise não foi só isso, né? A crise ela foi muito mais do que uma disfunção, um desarranjo do sistema econômico. Ela alcança também hoje dimensões que são a dimensão política da representação, né? A dimensão da confiança dos cidadãos entre si e com as instituições, né? As formas de imaginar, as formas de viver, as formas de produzir, ou seja, essa crise que tem uma expressão financeira e econômica, ela tem muitas outras dimensões, né? Ela teve esse impacto no ano de 2008, porque ela atingiu o sistema mais sensível, o coração, né, das finanças internacionais, mas há algum tempo que nós temos observado, e não precisamos ser sociólogos, nós todos, imagino, estamos observando as dificuldades
na ordem política, né, na confiança que brasileiros e, enfim, eleitores de outras sociedades têm demonstrado em relação aos seus sistemas partidários, as formas pelas quais a administração pública vem se conduzindo. Enfim, nós não estamos diante apenas de uma crise econômica, nós estamos diante de uma crise que alguns autores começam a chamar de epocal, de uma época, né? Ou seja, que vários elementos se combinam, se configuram para nos avisar de que a velha ordem, a ordem social, política, econômica, tal como ela estava configurada, começa a se desmanchar ou apresentar alguns momentos, alguns elementos, alguns pontos de tensão ou de fissura. Então, essa é uma resposta imediata ao que a sociologia, a pergunta formulada pelo Walter sobre de que vale a sociologia num contexto de crise. Ela vale para pensar, ela vale para compreender a natureza da crise. E a segunda questão e do papel da sociologia nesses contextos é que esses são momentos em que eu penso que as agendas intelectuais, elas ficam um pouco perturbadas. Não são apenas as agendas acadêmicas, né, ou as agendas de especialistas do trabalho intelectual, né? Nós, quando pensamos o mundo, nós temos uma seleção de temas que mais ou menos se configuram para nós como temas prioritários para o nosso entendimento da vida contemporânea. E nos momentos críticos, essas agendas ficam abaladas, né? Porque aparecem novas preocupações, porque temas que estavam completamente consolidados, né, que durante muito tempo habitaram posições muito importantes na hierarquia da nossa agenda, do nosso repertório temático, eles começam a ser deslocados, eles começam a dar lugar para outras preocupações. Então, eu acho que esses contextos de grandes crises, eles desestabilizam as agendas e propõem, né, ainda que a gente não perceba muito claramente, rearranjos dos investimentos intelectuais, dos investimentos culturais, dos investimentos políticos, ou seja, da nossa energia para conceber outros programas, né, de organização da nossa inteligência, da nossa convivência, enfim, da nossa relação com o mundo, né? Então, eu acho que nesses momentos em que os temas flutuam um pouco, a sociologia é interessante porque ela tem alguns valores que são estruturantes dela, né, que são anteriores à definição temática, né, que são, digamos assim, aspectos que organizam uma certa imaginação sociológica, né, e que não são propriamente passíveis do... A sociologia apresenta esses valores, que são valores que podem ser consensuais, ainda que os meus temas comecem a divergir muito dos temas consensuais na academia, né? Nós, sociólogos, temos uma espécie de âncora, que são os valores da sociologia, que precedem esses recortes temáticos e que permitem que a gente crie uma linguagem de acordo, uma linguagem comum para a produção de consenso, o que vitaliza o espaço público, né? O que cria uma possibilidade de conversa mais horizontal, universalizada, com, enfim, consequências extraordinárias do ponto de vista dos ganhos para a democracia brasileira, né? Então, vamos tentar frasear isso de uma outra maneira. Conflito e fissura, porque no entendimento público, porque na crise, né, eles perdem a sua estabilidade. Se nós recorremos aos valores estruturantes da sociologia, nós temos condições de criar uma linguagem comum
uma linguagem que atenda a grande parte dos interlocutores e, portanto, nós somos capazes de oxigenar o debate público, de produzir uma relação com os temas públicos da democracia brasileira mais oxigenados, mais vivos, mais fortes, mais generalizados. Não sei se está claro esse ponto, né? Eu quero dizer que a sociologia serve para pensar e ela serve, se ela compreende que tem valores estruturantes, ela serve também para produzir uma linguagem mais universal que favoreça, em momentos de grande desestabilização temática, que favoreça um arranjo, né, de conversa, um diálogo, uma troca, né, mais forte, mais efetiva, mais pública. Bom, só que, para isso, é preciso que a gente esteja convencido da existência desses valores, que a gente conheça esses valores, né? E, em conhecendo, que a gente compreenda a importância desses valores para o debate público. E é isso que inspirou a construção desse módulo, né? Eu me perguntei sobre o que será que poderia unificar como linguagem perspectivas muito diversas no campo da sociologia e nas relações que a sociologia mantém com o debate público brasileiro. E eu cheguei à conclusão que há alguns valores que estruturam ou que podem estruturar esse diálogo mais amplo da sociologia com a sociedade, né? Vocês reparem que ao me referir a valores sociológicos, eu fugi exatamente da discussão de temas, da discussão de filiações teóricas, da discussão metodológica, as preferências metodológicas que os sociólogos de determinadas linhagens abraçam, professam, né? Porque todas essas abordagens, conquanto sejam muito relevantes, e são, né, elas são abordagens que podem produzir mais dissonância do que consenso, né? Então, elas podem forçar alguns antagonismos que não são tão relevantes assim para o debate público. Ou seja, para o debate público, importa menos que tipo de método, talvez, né, eu abrace na organização da minha agenda de pesquisa acadêmica, do que propriamente um valor que seja um valor compartilhado com a sociedade brasileira, né? Então, essas são abordagens mais usuais, a abordagem que privilegia o recorte do método, o recorte teórico ou o recorte temático, mas eu preferi discutir com vocês e organizar um módulo sobre valores sociológicos. Eu estou presumindo que haja esses valores, né, que esses valores existam, né? E ao presumir que eles existam, né, eu vou tentar persuadi-los desse fato, né? Eu tenho me referido a um livro que eu não sei se vocês conhecem, alguns de vocês já leram, que é um livro do Ítalo Calvino, chamado 6 Propostas para o Próximo Milênio. É um livro muito interessante. O Ítalo Calvino já era um autor consagrado, autor de ficção, né, quando ele foi convidado para ir a Harvard para fazer algumas palestras sobre literatura, né? E ele então começou a pensar o que ele diria nessas palestras, né? E ele falou, bom, eu posso escolher alguns assuntos da tradição literária e debater nos Estados Unidos, né? Determinado tipo de discurso, o romance, o ensaio, né? Eu posso também recortar por personagens famosos da literatura, mas ele chegou à conclusão que ele precisava se pôr uma questão que era muito forte na época dele e que dizia respeito ao romance, né? Que as pessoas diziam, o romance é uma forma literária em extinção. Aliás, a literatura
perguntavam a ele: será que não está também em processo de extinção? E a resposta que ele deu foi muito bonita, foi dizer que acreditava que a literatura continuaria a existir enquanto ela fosse capaz de ensinar coisas à humanidade que só ela poderia ensinar bem, né? Ou seja, a literatura existiria, ela poderia fazer, então, com que eles, ao circularem pelo mundo social, né, oxigenassem a vida, a existência, a imaginação das pessoas. E ele produziu, então, 6 lições que são conferências, que estão traduzidas para o Brasil. Ele morreu antes de proferi-las, né? Ele, inclusive, não chegou a concluir a 6ª lição, mas as lições dele são, a primeira delas, pelo menos, é um ensaio sobre a leveza, né? E que este valor só se aprende perfeitamente bem com a literatura. Esse é um exercício muito interessante, porque depois de muitos anos eu voltei a dar aula na graduação, né? E já como professora titular, há muitos anos eu não pisava numa sala de aula com jovens tão jovens, né? Eu sempre dei aula para pós-graduação nos últimos 20 anos. Eu falei, como é que eu vou emocioná-los com a sociologia? Será que a sociologia é emocionante? Será que ela pode emocionar um jovem de 18 anos, de 19 anos? Né? Quais são os valores, afinal, que a sociologia, como a literatura, deveria ter para emocionar os jovens? E eu aí fiz essa brincadeira, evidentemente que não tenho nenhuma intenção de me comparar ao Ítalo Calvino, né? Mas era uma brincadeira com a melhor das intenções, né? De especular se também a sociologia não viveria enquanto ela tivesse algo a ensinar e a produzir do ponto de vista da ação no mundo, né? Como valor. Algo que unificasse diferentes perspectivas sociológicas sob esses mesmos princípios estruturantes. Então, o primeiro valor, né, eu acho, sociológico, é esse que eu estou chamando de estranhamento, né? Uma curiosidade infinita sobre o mundo e, ao mesmo tempo, uma tentativa de marcar uma distância em relação às formas costumeiras, regulares de apresentação da vida social. Eu acho que o sociólogo ele tem que estranhar o seu mundo como um marciano estranharia a vida na Terra, né? Ele tem que ver que aquilo é absolutamente regular, faz parte do seu cotidiano, mas é preciso que ele saiba desentranhar daquelas evidências tão corriqueiras, né, o que permite entender e expandir a consciência do mundo a partir daquele pequeno episódio, daquele pequeno evento que ele está estudando. A segunda sessão desse módulo, que será na semana que vem, com um professor chamado Rubem Barbosa Filho, da Universidade Federal de Juiz de Fora, é o talvez mais importante desse módulo, porque esse é um valor que todos reconhecem como sendo um valor sociológico, né? Que inclusive está na origem da disciplina, que é a solidariedade, né? A disciplina sociologia, né, nasceu de indagações, né, quanto àquilo que seria capaz de solidarizar, né, de rearranjar as relações humanas em tempos de crise, né? Durkheim, que é o pai fundador da sociologia, da institucionalização dessa disciplina, né, um dos temas dele é a divisão do trabalho, né, e o impacto da divisão do trabalho sobre a organização de novas formas de solidariedade, porque as antigas formas de solidariedade, que estavam baseadas no mundo agrário, né, e crenças transcendentes, essas formas de solidarização estavam em declínio. O mundo moderno precisava criar
outros mecanismos ou pensar e acreditar em outros mecanismos que, mais uma vez, juntasse, unisse, né, construísse uma sociedade em um momento em que as regras que operavam na organização do mundo tradicional se mostravam em declínio. Então, a passagem do mundo agrário, a passagem do mundo feudal para uma ordem urbana industrial foi extremamente traumática, extremamente conflitiva, né? E a sociologia se põe como um saber nesse momento que pretende construir mecanismos para compreender e para reorganizar um mundo social nessa etapa de desmanche da ordem tradicional, né? Então, a solidariedade é um tema dos valores sociológicos, né? Ela não é um recorte sobre o qual se possa falar, né? Simplesmente como se fosse como hoje muitas vezes se fala, né? Buscar a solidariedade como uma marca moral da vida brasileira ou das ações de organizações não governamentais e outras agências. Não é isso. A solidariedade aqui, ela cumpre o papel desse valor estruturante da disciplina e da vida social. O professor Rubem Barbosa Filho, ele tem discutido muito questões relativas ao Brasil, e eu acho que vai ser uma grata surpresa vocês conversarem com ele, porque ele deve trazer o Brasil se inscreve numa problemática cultural e social que tem a ver com as heranças ibéricas e as formas mais coletivistas, comunitaristas de organização do mundo que essa dimensão da Ibéria no Brasil configurou. Depois vai haver um feriado, né, no dia 20, e a outra semana, dia 27, vocês vão ter a conversa com o professor Renato Lessa. Eu acho que o professor Renato Lessa até dispensa maiores apresentações, porque ele frequenta muito, né, o espaço aqui de cultura da CPFL. Ele, como eu, somos admiradores dessas conversas, né, com o público, e ele tem vindo aqui também com alguma frequência. Ele vai falar sobre o antidogmatismo e a relativização. Esses são procedimentos, né, que estão no coração da prática sociológica, da consciência sociológica, né? A recusa a todos os dogmas, a dúvida, né? A organização de um questionamento permanente sobre aquilo que você recebe como interpretação e como resposta para as suas indagações. E, finalmente, o último dia, com o professor Milton Lauerta, que é da Unesp, campus Araraquara, vai ser no dia 4 de dezembro, ele vai fazer uma discussão sobre a ironia. A ironia é um procedimento, digamos assim, uma metáfora muito importante na discussão das disciplinas sociais, né? Porque a ironia, ela significa, sobretudo, que você extrai alguma coisa do seu contexto original e o põe do outro lado, né? Ou seja, você cria uma perturbação contextual, né, que permite que você ria, ache graça daquela brincadeira que você acaba de fazer ao deslocar o que era para estar num campo e passa a estar em outro, né? É claro que a ironia não é um procedimento exclusivo da sociologia, né? Ela está presente no diálogo, na vida social, na literatura, mas ele, como metáfora no âmbito da sociologia, como procedimento no âmbito da sociologia, ele funciona como uma espécie de pimenta negativa, de crítica, né, que favorece exatamente a compreensão de que as coisas podem sofrer pequenos deslocamentos, né, que são exatamente os movimentos que fazem com que você ria da solução anterior.
né? Ou seja, aprender a rir, né, da vida social, aprender a achar a crítica um componente que pode ser humorado, me parece ser uma boa discussão nessa última sessão do módulo, né? Então, o professor Milton Lauerta tem trabalhado muito com intelectuais jovens da periferia, as músicas desses intelectuais, né? E isso me pareceu que seria interessante associar esse valor, né, da ironia com esse procedimento crítico, que não deixa de ser produzido no âmbito de uma atividade intelectual, de jovens intelectuais, que, não obstante, estão na periferia, marginalizados da vida universitária, da institucionalidade universitária, né? Então, eu acho que esse módulo ele traz esses 4 valores, né? O estranhamento, a solidariedade, a crítica antidogmática, a dúvida antidogmática e, finalmente, a ironia, né? Que é a forma mais, eu diria, profunda de crítica e, ao mesmo tempo, a mais suave, tá? Em suma, esse é um módulo, né, que busca extrair a sociologia do seu lugar habitual, né? O lugar habitual da sociologia tem sido, pelo menos nos últimos 20 anos, no Brasil, agora está mudando, tem sido a universidade, né? É lá que a sociologia fica, esse é o mundo que ela habita, é um mundo acadêmico, com os seus pares, os seus protocolos, as suas regras, né? Está mudando muito, porque a sociologia agora vem sendo convocada como uma linguagem pública, né, para os debates sociais, promovidos por diferentes agências da vida brasileira, da democracia brasileira, mas ela é fundamentalmente uma disciplina e uma linguagem restrita à academia. Então, eu quis chamar a atenção para o fato de que ela não é, ou pode deixar de ser, simplesmente uma linguagem acadêmica, né? Ela é, me parece, cada vez mais uma linguagem pública sobre a vida social, uma forma de esclarecimento crítico acerca do que vai pelo mundo. O que é uma de lugares diferentes do mundo, né? Socialmente diferentes, culturalmente diferentes, né? Profissionalmente diferentes. Então, qual é a linguagem no mundo moderno que pode operar essa convergência? Qual é a linguagem que pode se tornar realmente pública, pode ser apropriada como um instrumento facilitador dessa troca social, né? Então, eu acho que a gente pode reconhecer na sociologia essa potencialidade, né? A gente pode acreditar que, a despeito dela ser uma disciplina, sim, que tem os seus protocolos, que tem os seus cânones, ela pode funcionar também como um operador das transações sociais no mundo contemporâneo, né? A ciência e o direito são as linguagens que, me parecem, vêm se tornando formas públicas de diálogo, de conversa e de entendimento, né? Essa é uma fronteira importante, essa é uma fronteira de investigação muito interessante para os sociólogos, né? Por que essas duas linguagens foram as linguagens que acabaram se tornando capazes, né, de convocar todo mundo para o domínio desse instrumento e fazer com que eles operem como um mínimo denominador comum, né, como uma moeda de troca social mesmo. Então, a ideia é trabalhar essa dimensão da sociologia, né, menos a sociologia acadêmica e mais a sociologia que nos serve aqui, né, a essa conversa, a essa ampliação do espaço público, né, a essa discussão sobre o mundo contemporâneo. Por isso, e nessa dimensão, eu acho que a sociologia ajuda a viver.
ela não ajuda só a pensar a crise, ela ajuda a estabelecer uma agenda nova para a vida, se nós, evidentemente, deixarmos de ter nela apenas uma operação restrita do conhecimento na área das ciências humanas. Nós podemos passar o resto da vida apenas como professores universitários envolvidos com a dinâmica da sua disciplina. Ou nós podemos apostar que essa disciplina serve ao mundo, e, nesse sentido, ajuda a sociedade a viver melhor. Ela pode pôr em sintonia, por exemplo, diferentes atores sociais, ter as suas relações mediadas por essa linguagem. Esse é um tema que eu acho que está presente desde a origem da sociologia. Quando Durkheim dizia o que vai juntar, novamente pessoas que passaram por um processo de fragmentação terrível, com a crise da ordem hierárquica da vida tradicional. Por que pessoas tão diferentes, forma de produção, de uma linguagem comum, independente de backgrounds que cada um de nós possa ter? Com uma linguagem comum, se anulam as exigências de formação específica. Ou seja, cada um pode ter a profissão que for, porque a ciência, como essa linguagem que produz a mediação de atores muito diversos, ela desobriga que nós venhamos a nos tornarmos todos profissionais de uma determinada área. Então, esse é um aspecto da nossa conversa. Eu acho que se eu agora fosse responder ao Walter Taradelli, estaria até mais claro para mim. Quando ele me perguntasse por que a sociologia ajuda a viver, eu diria para ele porque ela amplia as possibilidades de comunicação, de interação entre pessoas muito diferentes e ambientes muito fragmentados na ordem social contemporânea. O Peter Berger, eu não sei se vocês conhecem, mesmo quem não é sociólogo de formação tem alguma notícia sobre esse autor, porque ele é um sociólogo muito influente, que escreveu por volta do final da década de 60, início dos anos 70, um livro pequeno que já no Brasil eu acho que está na 20ª edição. É um sucesso de muitos anos, de muitas décadas, formou muitas gerações de sociólogos e, mais ainda, formação de humanistas. Esse livrinho se chama Perspectivas Sociológicas, uma visão humanística. Humanística, assim mesmo. Eu preferia uma visão humanista, mas o título do livro é Uma Visão Humanística. Esse livro é um livro notável, é um livro muito interessante, porque é exatamente a tentativa do Peter Berger, num contexto em que também o mundo passava por uma crise de redefinição muito radical. Nós estamos falando de 68, nós estamos falando da crise mundial de expectativas quanto à ordem política, quanto à organização sistêmica da economia, quanto à participação dos jovens, quanto, enfim, a confiança nas instituições. 1968 foi uma data-chave e é um conceito telegráfico para exprimir uma onda de transformações de uma profundidade que nós levaríamos muito tempo aqui para nomear. Então, ao falar em 68, eu estou falando nesse novo mundo que se abriu, e que conheceu imediatamente após o livro do Peter Berger. Então, nesse livro, que foi, eu suponho, escrito num contexto de grandes transformações na Universidade Europeia, na sociedade europeia, o Peter Berger tenta definir, e eu acho que faz com êxito, a sociologia como uma
na verdade, uma curiosidade incontrolável sobre os seres humanos, né? Eu acho que essa é uma característica dos sociólogos, das relações que eles estabelecem entre si, como é que essas relações que eles estabelecem entre si se transformam em instituições e quais as crenças que, na verdade, permitem a reprodução dessas instituições e, portanto, das relações entre homens, homens e mulheres e vida institucional, né? Então, é interessante porque o Peter Berger está nos chamando a atenção para o fato de que essa curiosidade, né, sobre a humanidade, né, é um valor também sociológico, né? A gente poderia dizer, não, mas os psicólogos também têm, né, mas provavelmente os psicólogos não estão interessados em saber sobre as instituições que os homens criam na sua interação cotidiana. Instituições formais, instituições informais, esse tipo de perspectiva que o sociólogo introduz, né, na observação do homem, na observação dos seus movimentos, eu acho que isso dá a definição, né, do que o sociólogo acha que deve fazer no mundo. Tem uma frase que muita gente atribui ao Lévi-Strauss, que faleceu esses dias, que é o grande herói da vida cultural no século XX, né? A nossa homenagem a ele, mas de qualquer maneira se atribuía a ele a ideia de que os sociólogos são muito tristes, né? Eu tendo a concordar, né? Eles são pessoas que sofrem muito com o mundo, né? Outro dia um aluno de administração que faz o meu curso lá de graduação, ele fala, professor, então eu não poderia ser sociólogo de jeito nenhum. Eu falei, não, você está ótimo como administrador. Administrador é assim mesmo, tem que ter esse otimismo, essa vitalidade, achar que o mundo é uma operação de organização das coisas, né? A sociologia é mais triste mesmo. Mas há muitos jovens tristes, e triste no sentido não da melancolia, né, doentia, da recusa ao mundo, triste porque é inconformista com relação ao mundo tal como ele se encontra. Então, essa é uma perspectiva que o Peter Berger sublinha de maneira muito consistente, né? Há curiosidade, né, uma curiosidade permanente sobre como é que os homens vivem, como é que eles se relacionam, que instituições eles produzem e, sobretudo, como é que eles fazem para que essas instituições se reproduzam ao longo do tempo. É preciso ter muita crença, né, e muito investimento aplicado na reprodução dessas instituições formais e informais. Então, nesse sentido, o Peter Berger abriu um leque de considerações num ambiente muito convulsionado também, né, que era o final da década de 60, início da década de 70. E ele já saía avisando, olha, sociologia é para pensar, sociologia é para dar vazão a essa curiosidade humana sobre as aflições do mundo, né, reconhecê-las, né, e ensinar a todos que aquelas aflições não são fatalidades, né, ou condenações dos deuses em relação aos mortais, né? São coisas que nós criamos, nós produzimos e, portanto, podemos mudar, né? Essa era a lição básica, me parece, do projeto humanista de um sociólogo como o Peter Berger. Ou seja, nada que existe foi criado por Deus, né? É fruto de relações sociais, né, e de uma invenção institucional que produziu acertos e desacertos, né? Portanto, ao olharmos para o mundo e identificarmos com tristeza que ele está produzindo muito sofrimento, nós podemos alterar, nós podemos mudá-lo, né? Essa é uma perspectiva humanista, né? Essa é uma perspectiva da sociologia não como disciplina acadêmica apenas, né, mas como um projeto para o mundo. E o portador dessa curiosidade, segundo o Peter Berger, o sociólogo, precisa fazer, e esse é o aspecto que começa a nos
colocar no centro da nossa discussão de hoje, precisa fazer dos aspectos regulares da sociedade em que ele vive, que ele não está à margem da sociedade, um domínio inédito e jamais explorado. Olha que complicação, né? O sociólogo, ele tem curiosidade sobre o mundo, o que significa que ele tem curiosidade sobre ele também, né? Porque o mundo não é ali, né? O sociólogo faz parte desse mundo. Então, quando ele tenta conhecer o mundo, ele também está tentando conhecer a si, conhecer-se e produzir-se. Antes um pouco de morrer, né, Pierre Bourdieu, que foi um dos sociólogos mais expressivos das últimas décadas, né, considerado um príncipe na Universidade de Sorbonne, era um menino muito pobre, né, que lutou com muitas dificuldades e chegou a ser um dos mais festejados intelectuais da França na época dele. Antes um pouco de falecer, ele morreu muito moço, né, ele escreveu uma espécie de biografia sociológica, né, de autobiografia sociológica, que era uma forma de explicar-se o seu processo de autoconstituição, né? A sociologia também é uma operação de pôr em diálogo as biografias com a história, né? Ela trabalha nessas duas dimensões. Então, o sociólogo que tem curiosidade sobre o mundo, evidentemente, ele tem curiosidades que dizem respeito à sua própria inserção no mundo, às suas próprias atividades nesse mundo. Então, a complicação, a crise apenas da educação para os sociólogos, para os durkheimianos, então nem se fala, mas para os sociólogos em geral, a crise da escola é uma crise moral, né? É uma crise moral porque ela não funciona mais como um lugar de organização para a vida coletiva, né? De entrada dos novos seres à comunhão da sociedade. Então, essa é uma discussão, por exemplo, que aflige muito o sociólogo, né? Muito raramente, os estudos de sociologia da educação não são estudos propositivos, né? Os sociólogos entram nessa agenda de pesquisa, mas já com a intenção de corrigir determinados problemas, alterar determinadas, digamos, determinados processos, né, disfuncionais presentes naquela instituição. Enfim, há uma relação que o Peter Berger chama de valorativa, quer dizer, os valores, né, do sociólogo são acionados no momento em que ele vê uma instituição que está tão presente na sua vida, abalada por problemas que dizem respeito ou à gestão, ou à crise pedagógica, enfim. Essa é uma instituição, portanto, muito difícil de se produzir estranhamento, né? Uma outra dificuldade, sobretudo no mundo contemporâneo, e cada vez maior, né, é que a mídia, que se desenvolveu muito, né, ela produz informações sobre quase todos os acontecimentos da nossa vida ordinária, né? Então, é muito difícil você produzir uma análise que se distinga inteiramente da produzida pela imprensa, né? Grande parte das observações que eu ouço, né, quando a mídia interroga e publica, né, questiona e publica, entrevistando alguns sociólogos, pesquisadores, é que a linguagem desses pesquisadores, ao chegar no jornal ou na televisão, né, é uma linguagem que se torna muito equivalente àquilo que a mídia costuma produzir, né? Há quase que uma tradução, né? Mesmo que o pesquisador seja um especialista no tema, que se disponha a falar 2 horas e que fale coisas muito complexas, o resultado dessa entrevista, muito provavelmente, será um parágrafo, né, com uma síntese da sua
entrevista, né, e de maneira que os entrevistadores costumam dizer acessível. Né? Então, para que o grande público entenda sobre um determinado evento social, né, é preciso que haja uma simplificação dos termos desse evento. Né? E essa é uma exigência que a mídia acaba produzindo, né, e que torna também muito difícil que a linguagem, né, do especialista nas instituições sociais, né, encontre um veio de manifestação no debate público em geral. Então, essa é uma observação que eu acho que o Peter Berger fez há muito tempo atrás, mas que agora ainda se torna mais evidente, né? Como é difícil fugir das interpretações e das formas de apresentação dos problemas sociais, tal como a imprensa organiza. Né? O tema, eu acho, aqui é o da transformação do sentido corriqueiro, do sentido familiar, para alguma coisa que seja mais expansiva. Né? Eu vou ler só um trechinho dessa passagem do Peter Berger, que é muito interessante. Ver sob nova luz o próprio mundo em que todos vivemos. Ver sob nova luz. Né? É esse o estranhamento, né, que ele está apontando como sendo um valor eminentemente sociológico. Né? Isso constitui para ele, e me parece que essa é uma observação muito importante, né, uma mudança na consciência, uma ampliação da consciência. É como se, ao ver sob uma nova luz determinados eventos, né, a sua consciência se expandisse, a sua capacidade de perceber o mundo se iluminasse, e essa expansão, ela não pode mais ser reduzida a um espaço apenas da sua existência. Um físico, ele pode dançar, amar, trabalhar, sem pensar na partícula atômica. Trabalhar talvez não, mas amar, comer, passear, né? Ele pode fazer com que essa seja uma questão do seu ofício. Mas um sociólogo não pode pensar, amar, trabalhar, comer, né, sem que o seu ofício esteja permanentemente presente na vida que ele leva. Né? Então, ao expandir a sua consciência e ter a possibilidade de interpretar determinados aspectos, né, de modo distinto daquilo que está sendo apresentado pelo senso comum, né, essa expansão da consciência ficará para sempre com você. E ela se tornará uma parte da sua existência, né, muito mais enriquecida, né, por esse procedimento da dúvida, da crítica, do estranhamento. Essa é uma dimensão humanista no sentido de que o ensinamento aqui é de como uma atividade da consciência, né, ela muda a sua vida, né, e para sempre. Né, e ela pode ser extensiva, porque na medida em que você muda a sua consciência do mundo, como nós somos atores da interação, né, todas as suas interações sociais serão alteradas também. Né? Então, é uma revolução silenciosa, né, que deriva de uma apreensão do mundo com novas cores, né, uma nova luz sobre o mundo que conhecemos. Né? Esse é um ponto muito interessante e que eu gostaria de frisar para o nosso eventual debate, a nossa discussão. Quando um estudante negro do sul dos Estados Unidos, por volta dos anos 50, 40, 50, né,
antes dos movimentos de afirmação civil na sociedade norte-americana, né? Quando ele se pensava, né, como parte de um sistema de segregação racial que existia nos Estados Unidos, né, ele podia, de alguma forma, se sentir desconfortável, mas ele estava integrado àquela realidade, né? Esse estudante, se um dia, né, e esse é o exercício que ele propõe, se um dia ele pesquisa mais profundamente o sistema, digamos, de castas da Índia, né, ele vai chegar à conclusão que há alguns paralelos que podem ser traçados entre a sua situação como um estudante negro no sul dos Estados Unidos e as castas inferiores de uma sociedade hierárquica do outro lado do mundo. Essa operação comparativa que traça paralelos, né, e que é digamos, um exercício sociológico relativamente frequente, nós estamos sempre buscando esses paralelos a partir de questões sociológicas, e a questão sociológica aqui poderia ser, por exemplo, a produção de diferenças hierárquicas entre os homens, né? Então, reparem que essa configuração da sociologia, o tema da hierarquização, da produção de diferenças, encontra, né, dois fenômenos, um deles vivenciado, experimentado por um estudante, que passa a se entender num quadro sociológico mais geral, né? Então, aquilo que era uma experiência, né, é submetida a uma inquirição, né, sociológica e volta para ele como uma ampliação da consciência, né? Ele entendeu, né, que, na verdade, o tema da segregação, né, pode ser analisado na chave da produção de hierarquias sociais. E ele fez isso porque ele observou uma dinâmica inteiramente distinta, mas que na chave sociológica, né, que reduz os fenômenos à compreensão desse aspecto, que é o aspecto da produção de hierarquias, foi possível uma expansão da consciência. Eu acho que esse universo intelectual que se abre para esse estudante, ou para, enfim, os praticantes desse tipo de indagação, de inquirição, é um universo que jamais se desentranhará da consciência desse jovem e marcará profundamente esse olhar sociológico da sua experiência existencial. Esse exemplo eu tirei de um livro que acaba de ser publicado, de dois jovens sociólogos muito interessantes, muito promissores, João Marcelo Maia e Luiz Fernando Pereira Almeida, que é um livro chamado Pensando com a Sociologia, né? São dois jovens sociólogos que resolveram fazer um exercício de transmissão de determinado conhecimento apreendido na universidade para professores que operam com cursos de alfabetização de adultos ou, enfim, de segundo grau. É um livro bem interessante. E esse exemplo é um exemplo que eu diria que segue a linha do Peter Berger, porque, de novo, o que está presente aqui é a vida do instrumental sociológico, né, posta à disposição de uma ampliação da consciência social. Um outro autor muito interessante, antigo, né, que andou em desuso, mas que eu vou citar mesmo assim, que é o Wright Mills, que tem um livro chamado Imaginação Sociológica, né, ele diz que essa é uma imaginação que pode servir como ferramenta para todo mundo que tenha interesse ou curiosidade sobre a vida social, né? Qualquer indivíduo minimamente educado pode ter acesso a essas ferramentas, né,
Essas ferramentas não são apenas para a formação profissional do sociólogo, e, na verdade, o que ele está dizendo é que a sociologia é uma forma reflexiva para compreender o mundo e que rudimentos, digamos, desse olhar sociológico podem ser ensinados para profissionais de diferentes especializações. Ou seja, ninguém precisa ser sociólogo para ter uma consciência sociológica ou um olhar sociológico. O olhar sociológico é um expansor, né, uma forma de expandir a consciência sobre o mundo, né? Aqui, portanto, o tema que eu acho que serve, ou que me serviu, me pareceu servir bem a essa primeira sessão, né, é a ideia de que esse estranhamento a que nós nos referimos, né, é um procedimento de expansão da nossa vida mental, né? A diferença, o que vai fazer com que nós sejamos sociólogos ou não, né, é a capacidade de incorporarmos ao longo da vida, né, alguns métodos, né, e a tradição da produção sociológica que formariam, digamos assim, o substrato, a almofada onde essa consciência se depositaria e, portanto, fecundaria a pesquisa sociológica, né? Um grande sociólogo, amigo de todos nós, vivo e com uma produção muito ativa, não é sociólogo não, perdão, antropólogo. Ele ficaria até meio magoado se me ouvisse falar uma coisa como essa, mas o Gilberto Velho, que é um professor do programa de pós-graduação em antropologia do Museu Nacional, uma vez eu estava assistindo uma palestra e ele falava sobre antropologia urbana. E as pesquisas da antropologia urbana são muito parecidas com as da sociologia urbana. Então, um aluno perguntou para ele, professor, mas então o que distingue exatamente se o tema é o mesmo, né? O que distingue propriamente um sociólogo de um antropólogo, ou mesmo de um pesquisador, né, de uma instituição que venha fazer pesquisa aplicada sobre o tema da violência ou da vizinhança, enfim, o tema que o senhor está apresentando. E ele deu uma resposta muito singela, né, que é o diálogo que cada um desses pesquisadores, e mesmo o pesquisador da agência de pesquisa aplicada, né, o diálogo com as suas tradições disciplinares. Ou seja, o que me torna uma socióloga é ampliar a consciência e o estranhamento do cotidiano com base em uma tradição de autores e de métodos de pesquisa que provavelmente, seguramente, será diferente da mobilizada pelo Gilberto Velho, por antropólogos ou por cientistas políticos e assim por diante. Então, para terminar, eu já estou começando a fazer um movimento de aterrissagem, para deixar vocês falarem um pouquinho também. Eu diria que a ideia, né, do estranhamento reforça, em primeiro lugar, o tema da consciência, de uma consciência muito específica, que é a que desconfia do mundo tal como ele se apresenta, né? É uma consciência desconfiada, né? O mundo apresenta determinados eventos e faces desse evento, interpretações sobre ele, que o sociólogo desconfia, né? Nietzsche falava especificamente dessa desconfiança do mundo, que significa um pouco olhar atrás da cena, né? Perceber aquilo que não está sendo dito, né? E colocar em movimento exatamente o que está oculto, né? A sociedade, no sentido sociológico moderno que nós conhecemos, por exemplo, ela só se apresenta como uma realidade passível de interpretação, de visibilidade, né, com a crise do Antigo Regime, com a Revolução Francesa. Até lá, as interpretações do mundo,
né, eram basicamente ou as que vinham como herança, né, do século XVII, XVIII, né, e que acabaram desembocando na economia clássica, que tinha o indivíduo como a unidade fundamental da vida social, né, e não, o que Durkheim dirá, a sociedade, ou seja, haveria a precedência do indivíduo em estado de natureza antes da sociedade, né? E essa era uma das interpretações, uma das forças, digamos assim, interpretativas do mundo até o século XIX, né? E a outra era a ideia de uma organização social que se assemelhava, se moldava, era mimética em relação à corte, né? Ou seja, havia a corte e a vila, para que a vila, a cidade, a sociedade se apresentasse como um personagem passível de ser visto, de ser identificado e discutido, foi preciso que a corte, que era a fonte, né, centrípeta de observação e de organização do mundo, que ela fosse deslocada, né? Então, a primeira dimensão dessa confiança, dessa consciência, é a desconfiança, né? Olhar atrás da cena. Eu diria que a segunda, né, é pensar além da fachada das estruturas sociais, né? Por exemplo, esse é um exemplo contemporâneo, né? Nós dizemos que a democracia brasileira vai muito bem porque as instituições vão muito bem, isso é verdade, né? Aliás, isso serve não apenas para o Brasil, mas para as sociedades políticas contemporâneas, né? Então, as instituições da democracia ocidental são instituições vitoriosas, sistemas partidários, eleições, o que não significa para o sociólogo que a democracia vá tão bem assim, porque as instituições estão aí, funcionam, mas há pouca cola, pouca aderência das aspirações humanas com relação aos partidos políticos, à representação política. É como se a sociedade vivesse, né, diante de uma catedral institucional muito bonita, muito bem arranjada, né, mas ainda entrasse pouco, frequentasse pouco, selasse pouco o seu acordo de confiança em relação a essas instituições. Então, um sociólogo está mais preocupado com essas instituições informais, a recusa ao voto, os milicianos que controlam o voto no Rio de Janeiro, as relações do dinheiro com o poder, do que propriamente as instituições políticas, que são o objeto preferencial dos cientistas políticos, por exemplo, né? Então, há uma preocupação, digamos assim, dos sociólogos em discutir, né, se essas instituições de fato se movimentam e estão no mundo a serviço da integração, a serviço da vivificação, oxigenação do debate público, né? A mesma coisa em relação ao casamento e amor, né? Esse é um tema que também interessa muito ao sociólogo, né? Os jovens, principalmente, todos nós, achamos que casamos por amor e escolhemos individualmente os nossos parceiros, né? Então, os sociólogos costumam dizer que, claro, casamos todos por amor, escolhemos individualmente os nossos parceiros, mas há estruturas, né, muito poderosas que confinam as nossas opções a um quadrante razoavelmente pequeno de possibilidades. Não é isso? São as nossas interações, é o nosso movimento no âmbito da vida social que vai determinar quem são nossos potenciais parceiros. Isso, aliás, ajuda muito os jovens, né, eu diria, porque sobre eles há uma carga imensa de responsabilização, né, como se a eles fosse dado escolher cada coisa da sua vida. Então, eles muito jovens são obrigados a escolher que profissão vão seguir, né, com quem vão namorar, quais são as escolhas que vão fazer para o fim de semana, se vão fazer cursinho, etc., etc., ou se vão ficar na rua.
essas opções e essas escolhas, né, o sociólogo diria, são todas elas também bastante atenuadas pela pressão coletiva e pela vida social que exerce uma certa, digamos, um certo cerceamento a essas escolhas aparentemente tão livres, né? Enfim, o problema dos sociólogos não é exatamente descobrir na crise por que as coisas dão errado, né? Mas é ampliar essa consciência que desconfia, em primeiro lugar, que desmistifica, sobretudo, a forma como as instituições se apresentam, porque é uma consciência que olha do ponto de vista de sistemas interpretativos divergentes, né? Esse é um dos últimos temas que eu gostaria de abordar. Como é que nós estamos, de alguma forma, quando discutimos, né, o tema da violência, nós assumimos uma perspectiva em relação aos jovens, por exemplo, que é toda ela marcada pelo discurso e pelo sistema interpretativo, pela linguagem das agências de segurança e dos policiais, né? A gente fala assim, esses jovens precisam estudar para que não se tornem marginais. Esses jovens precisam ter lazer para que não se tornem marginais. Ou seja, nós já incorporamos de tal forma a ideia de que os jovens se tornarão marginais, né, que nós compramos um diagnóstico e um sistema interpretativo que tem muito mais a ver com um dos lados do problema do que com o problema ser visto dos dois lados, né, das suas duas faces, né. Isso é complicado porque isso antecipa uma espécie de presságio, né, que acaba se confirmando, que é a ideia de que todo jovem, né, que está na fronteira da vida de risco, né, é um jovem potencialmente infrator, né? Nós compramos esse discurso. Então, as melhores intenções, as melhores políticas, todas elas estão marcadas por essa concepção de que nós devemos evitar o pior, né? E, obviamente, algumas profecias acabam se cumprindo, né? E essa é uma profecia que tem se cumprido. Os jovens, se não tiverem isso, se não tiverem aquilo, se não tiverem aquilo outro, se tornarão infratores. Então, esse é um problema da consciência sociológica também, né? É entender os dois sistemas interpretativos, né, e colocá-los em diálogo, em confronto. A ideia de que a consequência dessa perspectiva, né, só pode ser a relativização, a crítica, né, a desconfiança dos dogmas que se apresentam como verdades absolutas e, finalmente, um outro aspecto, né, dessa consciência sociológica, que é uma espécie de motivação cosmopolita. Ou seja, achar que os nossos problemas eles podem ser cotejados com problemas de outras partes do mundo, podem merecer um foco mais dilatado para que a gente não acredite, né, que só a sociedade brasileira padece daquele específico problema, né? Quase sempre, no mundo globalizado, né, nós temos manifestações distintas de problemas que são muito similares, né? Por fim, além de expandir a consciência e de produzir para sempre uma observação mais refinada do mundo, né, eu acho que a sociologia contribui muitíssimo para imaginar, pelo menos, arranjos mais interessantes, benéficos e justos para o mundo. Nesse sentido, ela tem se colocado um pouco
no âmbito de uma reforma social de longo curso, né, em que ela vai produzindo alternativas que são assimiladas progressivamente no aperfeiçoamento da vida social, sem grandes conflitos, sem grandes crises. As crises são benéficas para a ampliação da consciência sociológica e do diálogo que essa consciência pode propiciar a todos os atores sociais e não apenas aos peritos da universidade, né? E, ao lado disso, essa sociedade pode reconhecer alternativas de organização que, quem sabe, sejam mais justas e mais vocacionadas para a alegria. Muito obrigada. Então, um belo desafio que nos propõe Maria Alice neste debate, porque ela diz justamente de ver com nova luz o mundo que já conhecemos, né? Nessa nossa crise epocal. E, além do mais, nos rever a nós mesmos, né? Com outro olhar. Então, um belo desafio teórico. Agora vamos, como se diz, baixar a bola, né, para a prática. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre como a sociologia pode nos ajudar, por favor, levantem a mão. Serão atendidos na ordem e procurem serem breves na colocação das suas perguntas, de maneira tal que a maioria possa participar. Obrigado. Não precisam ser dúvidas, podem ser comentários também. Opiniões. Boa noite, professora. Boa noite. A senhora sugeriu que a sociologia pudesse instrumentalizar o discurso de tal maneira, nas suas palavras, ajudar a viver. O paralelo que a senhora sugeriu foi com o direito e com a ciência. Sabe-se que o direito se desenvolveu enquanto disciplina junto com o desenvolvimento dos governos, e não é à toa que hoje é a expressão de um dos poderes. Da mesma maneira, a ciência se desenvolveu enquanto discurso e refinamento de uma disciplina praticamente autoinvestigativa, até que, com a Revolução Francesa e o empirismo, se tornasse novamente próximo ao poder do governante também. Sendo assim, hoje em dia, ninguém, malgrado seja possível, se arrisca a se defender num tribunal citando artigos e alíneas e parágrafos. Da mesma maneira, é proibido por lei receitar procedimentos ou substâncias químicas para remediação ou para cura, sem que isso seja autorizado, né, por lei. Dessa maneira, os discursos que a senhora sugeriu como paralelos a uma possível incorporação ao discurso popular só obtiveram êxito quando legitimados pelo poder, de fato. De que maneira a sociologia poderia conseguir essa fatia? Pergunta interessante. Eu acho que eu não sei. Gostei demais da sua pergunta. Ela me dá chance para desenvolver um argumento que eu acho que eu passei apressadamente. Mas, se eu entendi bem, eu vou discordar um pouquinho de você quanto à ideia do discurso do direito. Você tem toda a razão quando você diz que ele tem protocolos, e longe de mim não reconhecer isso, assim como também a sociologia tem protocolos, né? O que eu fiz aqui foi diminuir o peso desse protocolo, no caso do discurso sociológico, mas é evidente que nenhum sociólogo deixará de conhecer métodos e teorias e tal. Eu apenas disse que há uma possibilidade de vermos isso como uma ampliação da consciência.
No caso do discurso jurídico, veja você que interessante, eu acho que o mundo, né, veio conhecendo, isso não é também uma característica brasileira, embora ela tenha se consagrado aqui no Brasil a partir da Constituição de 1988, o mundo veio ampliando as suas expectativas quanto a direitos. Não é verdade? E no caso do Brasil, ainda que a Constituição não esteja longe de ser perfeitamente conhecida em todos os instrumentos que ela faculta ao cidadão comum para a sua organização e a demanda por direitos, eu acho que é inegável a conquista, né, que a Constituição conferiu à sociedade como um todo. Né? Quando você diz que ninguém se aventura num tribunal, depende, porque nos juizados, né, especiais, você pode demandar direitos para algumas questões, né, sem a presença de um advogado. Né? Você pode você mesmo anunciar o seu problema, né, e organizar uma espécie de acordo, né, mediado ou pelo conciliador ou pela figura do juiz. O que eu quero dizer é o seguinte, é que uma vez que você reconhece, né, o direito como sendo alguma coisa que você pode ter acesso, a sociedade jamais volta a ser o que era. Né? Isso é um avanço da perspectiva democrática. Né? Quer dizer, na medida em que a vida popular, né, for reconhecendo a possibilidade de ações coletivas, né, de ações populares, de ação civil pública, essas formas, né, facultadas pela Constituição de 1988, eu acho que a dinâmica dos direitos, né, vai forçar, inclusive, a organização da vida social. Um sociólogo, veja você, né, ele está menos preocupado com a institucionalidade, né, formal do poder judiciário, né, e do enrijecimento dessas estruturas, e está mais voltado e esperançoso quando olha para determinados movimentos no campo do associativismo popular, por demandas de direitos, né, que têm se configurado na sociedade brasileira. Né? Então, eu acho que essa dimensão, né, que a sociedade vai incorporando, né, reconhecendo discursos sociais diversos, e no caso do discurso jurídico, reconhecendo que há brechas para serem exploradas, eu acho que esse é o caminho da democratização progressiva. Né? Eu acho que é assim que uma sociedade consolida, né, a sua experiência democrática. E eu acho que ela nunca mais voltará a ser como ela era. Né? Quem consegue se organizar coletivamente e obtém, né, um ganho dessa iniciativa, dessa ação, né, estará marcado para sempre do ponto de vista das expectativas de organização e intervenção na vida social. Boa noite, professora. Esperando a câmera. Boa noite, professora. Eu sou o André, eu trabalho na equipe de transmissão online da CPFL Cultura. Temos várias pessoas hoje nos assistindo online aí, de várias partes do Brasil, de Campinas, São Paulo, Minas Gerais, Araranguá, em Santa Catarina, Londrina, no Paraná. O pessoal do Movimento de Reapropriação Tecnológica para Transformação Social no Arraial da Ajuda está assistindo junto lá. E até algumas pessoas dos Estados Unidos. Chegou uma pergunta do Carlos Lopes, de São Lourenço, em Minas Gerais. Chegaram várias perguntas, mas a gente só vai ter como ler algumas aqui. Então, essa do Carlos Lopes diz o seguinte: todas as utopias do passado que prometiam um mundo melhor acabaram não se confirmando. Em decorrência disso, vemos as utopias deixadas de lado e o individualismo cada vez mais acentuado. A utopia pessoal em vez de uma utopia coletiva. Esse desconforto do mundo em relação ao real
não seria uma crise de identidade da própria sociedade? E aí eu emendo essa pergunta que tem a ver da Maíra, da advogada que mora nos Estados Unidos e frequenta o café também aí pelo online, que ela diz, gostaria que comentasse sobre o individualismo da atualidade como agente desse estranhamento em relação ao real. Será que o aumento de relações fugazes e superficiais entre as pessoas tem algum papel nesse desconforto, nessa nossa modernidade líquida? Perguntas difíceis e agradeço muito a ambos. Perguntas muito bem formuladas, né? Eu vou começar pela perda das utopias, né? E como elas foram derrotadas. Do ponto de vista da imaginação revolucionária, né, que foi e é uma imaginação muito presente ao longo de todo o século XX, né, eu diria que, de fato, foram derrotas profundas, né? Ou seja, tudo que se imaginou do ponto de vista de transformações radicais da vida social, de uma nova configuração existencial mais rica, mais solidária, né, mais justa, eu acho que isso foi perdido, né? Ou pelo menos assim é apresentado. Eu só gostaria de chamar a atenção para o fato de que elas foram, em parte, sendo incorporadas, né, às nossas vidas, né? Há pouco, quando eu respondia sobre a configuração dos direitos, né, e os mecanismos que foram, desde o final da Segunda Guerra Mundial, incorporados por todas as constituições das democracias ocidentais, que são mecanismos que prevêem, né, os direitos humanos, né, como parte inalienável da Constituição, das constituições, né, eu diria que isso é uma conquista, que isso é uma forma, né, ainda que mais discreta, mais demorada, né, de incorporação daquele programa das utopias na nossa vida, né. É curioso, porque nós imaginávamos que essa incorporação se desse a partir de uma recusa a tudo que existe e a construção de um mundo radicalmente novo, né? E não foi isso que aconteceu, né? O que aconteceu foi que essas lutas sociais foram abrindo um caminho discreto, né, para a progressiva incorporação de alguns direitos, né, e a massificação progressiva também desses direitos ao longo do século XX, e eu espero mais veloz e profundamente nessas décadas que se iniciam do século XXI. O que eu quero dizer é que, às vezes, a gente tem expectativas muito heróicas, né, acerca das mudanças sociais e das utopias, né, quando a gente pode entendê-las, né, como progressivamente ajustadas e incorporadas à vida social. O direito do trabalho, a justiça do trabalho, que começa lá na Europa, né, no século XIX, ela foi sendo progressivamente expandida, ela era fruto das lutas sociais, né, e foi sendo progressivamente expandida e incorporada ao mundo contemporâneo como uma conquista da classe trabalhadora, né, que, enfim, teve a utopia de um novo mundo, né, bloqueada, mas, em compensação, algumas conquistas e alguns direitos incorporados. Essa seria uma primeira resposta, né? Quer dizer, a gente tentar entender que o vocabulário épico, né, da revolução e das utopias, né, me parece não se ajustar muito bem a partir do final do século XX, mas ele pode merecer um aquecimento, né, se nós considerarmos que algumas lutas sociais e algumas conquistas ainda podem ser mais profundamente vivificadas, tonificadas, né. Quanto ao individualismo, eu acho que essa é sim uma marca um tanto
doentia, né, em alguns casos, no mundo contemporâneo. Acho que tem muitas explicações para isso, né, e eu diria que talvez uma delas seja um retraimento da nossa imaginação, né, da nossa imaginação pública, eu diria. Né. A nossa imaginação pública ela ficou tão amesquinhada, né, os lugares de encontro e de interação se tornaram tão poucos que nós fomos ficando alimentados por nós mesmos. Né? Então, essa é uma circunstância que eu não acredito que seja irreversível. Pelo contrário, eu acho que essa dinâmica de ampliação do público, né, de ampliação da comunicação, a nossa imaginação voltada para essas interações, eu acho que pode reverter esse quadro. Né? Eu acho que o individualismo é ausência de imaginação. Boa noite. A senhora enfatizou bastante a necessidade e até o benefício de trazer as discussões sociológicas, né, para a sociedade, para o público. A gente vem passando agora por um processo de retomada da sociologia e da filosofia na grade curricular, né? E eu queria saber se a senhora vê isso com otimismo, pelo menos para tornar mais público e mais popular a discussão sobre questões sociológicas. Obrigada pela sua pergunta. Vejo sim. Eu acho que alguns desafios, muitos desafios postos nessa retomada da sociologia na grade curricular, né? Mas são desafios bons, são boas lutas, né, para serem travadas. O que eu acho é que talvez a gente pudesse não se perder tanto na discussão dos conteúdos, né, temáticos ou da história da sociologia. Me preocupa um pouco que a gente tente fazer com que garotos, né, de 12 anos, 13 anos, não sei bem que idade, né, venham a gostar de uma sociologia que é apresentada a eles a partir da história das descobertas sociológicas de Durkheim aos nossos dias. Né? Isso seria uma história do pensamento, me parece muito enfadonha. Né? Eu acho que não... Poderia ser muito divertida para mim, né? Mas acho que dificilmente um jovem de 13 anos gostaria de ouvir o que Émile Durkheim escreveu, né, em 1893, o que significa acumulação primitiva de capital que o Marx escreveu e não sei o quê, por que Marx difere de Durkheim e Weber difere de ambos, né? Quais são os pontos de contato. Eu acho que o que seria talvez interessante era exatamente fazer um exercício, né, o mais ampliado possível com os sociólogos, né, com, enfim, os formadores de opinião, sobre exatamente isso que nós estamos conversando hoje aqui. Né? Para que a sociologia serve? Como é que ela pode animar a sua vida? Né? Quais são os grandes desafios que você vê no seu bairro? Como é que você pode treinar o seu olhar, né, em instituições como a sua família? Né? Eu acho que isso sim faria da sociologia uma aventura, né? Porque ela não pode ser ensinada de maneira a fazer com que os jovens se tornem inimigos da sociologia. Não é? Quando eles tiverem 20 anos e entrarem numa universidade, eles vão saber que serão tudo menos sociólogos, né? O que será um desastre, né? Pois nós estamos exatamente querendo que a sociologia seja o discurso da democratização, né? O discurso da ampliação do debate público. Então, nesse sentido, é importante que a gente faça da sociologia uma grande aventura intelectual. Né? E talvez começar a discutir os valores seja mais importante do que discutir temas ou a história da sociologia. Bom, passamos para a última pergunta da noite.
Boa noite. Hoje, quando eu estava decidindo se vinha aqui ou não, eu entrei na internet e li a sinopse da sua apresentação. Uhum. Né? E ali uma palavra cutucou, duas palavras. Né? A senhora coloca ali a utopia realista. E não é um paradoxo isso? Uhum. Eu não entendi isso, gostaria de entender melhor. Essa expressão não é minha, não. É de um autor chamado Laíre, e ele usa exatamente como uma provocação. A propósito, o texto é um texto em que ele está discutindo o ensino da sociologia na França, né? Também para jovens, para adolescentes. E eu fui buscar esse texto exatamente porque eu estou já preocupada com os rumos que essa discussão sobre o ensino da sociologia no segundo grau vem tomando. Mas o que eu acho interessante nessa expressão é porque me parece que ela caminha no sentido que eu há pouco mencionava. Ou seja, utopia realista é aquela imaginação revolucionária que se depara com constrangimentos no mundo, né, e que se põe em marcha nesse mundo, superando progressivamente os constrangimentos. Né? É uma utopia, mas ela não se realizou, né, da forma épica, revolucionária. Ela encontrou um constrangimento e, portanto, ela teve que negociar de maneira realista